Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carruja. Queria ouvir a sua opinião sobre a situação do Calvo do Campari. E assim, eu não liguei tanto, porque como você fala muito bem aqui nos seus vídeos, a Red não é uma seita. Eu penso que cada um pega o conhecimento e aplica da melhor forma que se encaixa na sua própria vida. Os riscos estão aí. Cabe cada um administrar da melhor forma. Só gostaria de ouvir a sua opinião, porque sei que vai contribuir para a comunidade. Obrigado pelo conteúdo de qualidade e forte abraço. E Anônimo, muito obrigado pela doação e pela sugestão de assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se vocês quiserem promover um vídeo aqui no canal, vocês podem fazer isso através de um link aqui na descrição e no comentário fixado. Vocês ganham também acesso vitalício a conteúdos antecipados aqui no canal através de um cargo no servidor do Discord. E na descrição e no comentário fixado também tem outros. Vamos a esse assunto, né? Já tem uns meses, tá? Que o famigerado Calvo do Campari, como vocês devem saber. O fato é que é o seguinte, o Calvo do Campari, ele sempre foi coach de pegar mulher, basicamente, tá? O cara é coach de PUA. Pra quem não sabe, PUA, que é a sigla P-U-A, ou dito em inglês PUA, né? É uma sigla da sedução. A expressão pick up em inglês é traduzido literalmente com uma mulher ou coisa do gênero. Então, pode ser traduzido aí para artistas da sedução ou sedutólogos. E como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, né, a Red Pill hoje ela se tornou basicamente o que desagrada o feminino. E quando eu digo feminino, eu não digo só mulheres, tá? Existem homens femininos também. Então tem muito cara que fica aí com raivinha de Red Pill e tal. Eles acreditam que existem pessoas que se tornam Red Pill, tá ligado? Que a Red Pill ela é um estado, uma transformação, como se fosse algum tipo de ritual de passagem, talvez. E muitos caras também que estão dentro dessa comunidade acreditam que é assim, tá? Talvez esse seja até o seu caso. E isso não faz sentido nenhum, isso só confunde mais do que elucida as coisas e só cria um monte de gatilho para o quê? Para se fazer manipulação de mídia, né? Manipulação narrativa e argumentativa do tipo, esse cara é Red Pill, esse cara não é Red Pill. E aí acaba se caindo nessa confusão também no caso do Calvo do Campari aí, né? O nosso saudoso Thiago chama nele, né, uma confiança e até mesmo uma projeção de que ele era um cara desapegado, talvez, que não ia se relacionar, extremamente red flag, que cabelo curto é red flag, que mãe solteira é red flag. Para quem não sabe, red flag é basicamente um sinal vermelho, né, de quando você conhece uma pessoa e esse sinal vermelho indica que essa pessoa não é boa para relacionamento. Que ela tem problemas, que ela pode te ferrar, que é arriscado se relacionar com ela, coisa do gênero. E aí ele acaba aparecendo para sua comunidade com cabelo curto, tatuagem, eu não sei dizer, mas parece que ela é mãe solteira. E aí tá todo mundo meio que pirando, né? A galera de dentro da comunidade, principalmente a galera de fora. Por quê? Porque acredita que a Red Pill é um estado de ser, né? É uma coisa na qual você se transforma, como se fosse, sei lá, a morfização lá dos Power Rangers, né? Está na hora de morfar. Ou mesmo acredita que a Red Pill, veja só, é uma corrente filosófica, tá ligado? É um argumento, é um tipo de princípio que você tem que ter e você tem que viver em si, porque sempre vem gente nova pro canal e eu tenho que, né, esclarecer, ser o mais claro possível, porque eu sou um comunicador. A Red Pill, ela é um processo de mudança de paradigma. Vou exemplificar para vocês. Antes da Red Pill, você poderia acreditar, por exemplo, que o valor do homem é atrelado ao quão atraente ele é para o sexo oposto, tá? Que o valor do homem é medido. Você tem um sistema de valores diferente, tá? Um paradigma diferente. Você não acredita mais que o seu valor como homem é baseado em ser atraente para as mulheres e ter filhos e constituir família. Esse é só um exemplo. É um exemplo comum, inclusive, dentro da Red Pill. Mas perceba que a Red Pill ela é só o processo e não o resultado. Não confunda o processo com o resultado. Então o que você se torna não te define como Red Pill. E é por isso que causa muita confusão, né? As pessoas estão confundindo o processo com o resultado. Mas para resumir o caso do nosso querido Calvo do Campari, o Thiago, né? Eu já falei sobre esse assunto, porque ele já está nesse relacionamento há uns meses, tá? Eu falei sobre o relacionamento dele já há alguns vídeos atrás, principalmente naquele, né? Por que os homens mudam quando começam a namorar? Esse é um vídeo que explodiu aqui no meu canal, já deve estar com uns 80 mil visualizações. E eu falo também, na verdade eu exemplifico, né, através de relacionamentos de outros famosos aí, como o Michael Kister, né, que também era um cara que se mostrou, né, tinha uma postura bem antifeminista. Ele deu a impressão, pelo menos para sua comunidade, que ele era um cara mais da direita alternativa. E aí ele aparece com uma namorada feminista, pedindo até desculpa pelos seus vídeos antigos, onde ele zoava o feminismo e tal, e isso prova muito bem o meu ponto de que a Red Pill ela não é nada além de uma mudança de paradigma, sabe por quê? Porque a Red Pill ela é
a substituição de um sistema de valores disfuncional por um sistema de valores mais funcional. Como, por exemplo, muitos aqui, por estarem nesse canal e concordarem comigo e terem um pensamento parecido com o meu, concordam também que viver uma vida, né, atrelando o seu valor como homem a pegar mulher é bem disfuncional. Isso faz você gastar dinheiro, a perder muita qualidade de vida, a dar valor a coisas que essencialmente são efêmeras e fúteis, né? Convenhamos. Só que todo mundo acha que o seu sistema de valores é funcional. E só para perceber que estava num sistema de valores disfuncional quando muda esse sistema de valores. Então, quando você chega para um comunista, por exemplo, tá? E pergunta a ele se ele é Red Pill, explicando a ele, claro, sem trazer esse termo que já tem muito preconceito, né? Ilusões com sistemas de valores disfuncionais, ele vai acreditar que ele acordou, que ele é Red Pill, que o comunismo é a real Red Pill, porque o comunismo é acordar do sistema de opressão capitalista que nos mantém num transe consumista, e o comunismo é a verdade, né? Porque nos levará a um mundo melhor, ou seja, a um sistema de valores mais funcional. E é por isso que todo mundo acredita que é Red Pill, né? Todo mundo acredita que a sua verdade é a mais correta, todo mundo acredita que está certo, porque ninguém quer estar errado, porque a mente humana ela funciona assim, ela justifica o estado em que o indivíduo está para que ele não se sinta perdido, para que ele não se sinta errado, para que ele não se sinta disfuncional, deslocado no mundo. E todos esses conhecimentos que eu tive, cara, eu tenho que agradecer ao Pleiter Pontes, né, que é um psicoterapeuta aqui da nossa comunidade, que tem uma parceria aqui com o canal que oferece 10% de desconto em todos os seus processos terapêuticos se você usar o link aqui na descrição, e só o link aqui da descrição, tá? Se você usar outros links ou for por outras formas até o processo terapêutico dele, você não ganha esse desconto. E ele tem um conhecimento muito potente de neurociência e de como a mente humana funciona, e foi assim que eu aprendi como a minha própria mente funciona, né? Então, se você tem, sei lá, depressão, ansiedade, está lutando contra uma vida sem sentido, não sabe quais são os próximos passos, né? Está procurando um propósito, se sente vazio e infeliz de alguma forma, ou tem outros problemas emocionais e psicológicos para resolver, eu recomendo muito a terapia do Pleiter Pontes. Ele tem um canal no YouTube também com esse nome, né? Então vocês podem conhecer o conteúdo dele através de lá, mas lembrem-se, só através do link da descrição é que vocês têm os 10% de desconto. Mas voltando ao assunto, foi justamente essa confusão do processo pelo resultado que causou essa polêmica, essa nova polêmica aí, né? Com o Thiago Schultz e a sua namorada. Principalmente porque ele dizia que Blue Flag é um sinal vermelho, um sinal de alerta ali de que a pessoa ela não é boa para relacionamento, que se relacionar com ela traria problemas, né? Levaria a um relacionamento ruim, que tatuagem é red flag. Ele dizia que cabelo curto é red flag, que ser mãe solteira é red flag. E parece, né? Eu não sei se a atual dele é mãe solteira, mas parece, eu ouvi dizer que ela é de fato, mas assim, o que eu vi é que realmente ela tem cabelo curto e tatuagem. E aí o argumento de geral, de dentro e fora da comunidade, que a gente chama de machosfera, ou seja, até aqueles que criticam e os que não criticam a Red Pill, né, ficam dizendo que Red Pill não significa porcaria nenhuma por conta de fosse um Red Pill, e aí muitos estão dizendo que agora ele entrou em hipocrisia. Mas agora deixa eu entrar na parte mais interessante do vídeo, que é o seguinte. Se nós pudéssemos customizar os nossos parceiros, nós não faríamos a tatuagem dela, sabe, deixar o cabelo dela longo, como se fosse, sei lá, criar um personagem no jogo de videogame, num RPG mesmo. Ele não faria isso? Provavelmente ele faria, tá? E para vocês que já devem estar mais inteirados no assunto, vocês percebem que isso já entra naquele meu argumento de waifuísmo, né? Para os leigos, né, falando de uma maneira grosseira, o waifuísmo ele é a teoria de que todo indivíduo ele tem uma idealização do seu parceiro na cabeça. Essa idealização ela é obviamente irreal, porque ela é uma ideia. Ela pode ser baseada na realidade, ou seja, ela pode ter potência, propensão para acontecer, ou seja, pode ser realista, mas ela só está no campo das ideias. Então, talvez, quando o Thiago Schultz ele falava sobre as red flags, ele estava ali construindo um ideal de mulher, tá? Talvez, assim, uma virgem, né, com no máximo seus 25 anos, sem tatuagens, sem piercings, que cobre a maior parte do seu corpo quando se veste, que tem pais presentes e funcionais, e que respeita os seus pais, que tem... E perceba que essas características são realistas, têm os pés na realidade, porque tecnicamente é possível encontrar uma pessoa assim. Só que os detalhes são tantos, a disciplina para ser uma pessoa assim, né, e as condições são tão específicas, que por mais que seja realista, que seja possível, é algo que não existe. Então, quando se fala sobre
o parceiro ou a parceira ideal está se basicamente escrevendo uma cartinha para o Papai Noel. Sabe quando você era pequeno e escrevia cartinhas para o Papai Noel pedindo coisas que seus pais não podiam comprar? Porque você acreditava que você merecia, porque você acreditava que Papai Noel ia dar para você, porque Papai Noel é um provedor perfeito, ele pode te dar tudo, porque ele produz brinquedos no Polo Norte e ele não se preocupa com recursos. Mas, na verdade, a grande realidade mesmo é que eram tinham condição de comprar. É o mesmo efeito quando as pessoas elas ficam falando sobre parceiros ideais. Homens e mulheres. Atrair pessoas assim. Tanto por inexistência, né, que pessoas assim são raríssimas, em primeiro lugar, e em segundo por incompatibilidade, feito que está afetando bastante os relacionamentos, tá? Está afetando bastante a mente das pessoas e está fazendo ambos os sexos se frustrarem. E isso parte de um eu, né, velho? Quem escreve essas cartinhas idealizando coisas que acha que merece, porque criança acha que é especial, toda criança acha que é especial e não se critica, não tem a capacidade lógica de se criticar, isso também está acontecendo na mente das pessoas, tá? Bonitos, altos, shapeados, né? Famosos, ricos, bons de cama, bem dotados. Elas querem tudo, de fato. Isso não é mentira e também, tecnicamente, não é errado, tá? Por mais que eu até tenha feito isso falando que certas pessoas nem merecem o que desejam, eu até vou pedir desculpas aqui, fazer uma escusa, né? Porque é até arrogante da minha parte dizer o que uma outra pessoa merece ou não, né? Mesmo assim, eu mantenho uma crítica de que falta, muitas vezes, um pouco de tato, né? Porque, tipo, tem umas gurias que dizem que querem caras perfeitos, cheios de grana na conta, altos e destacados, mas elas mesmas são iguais a qualquer outra. Então, assim, o cara, provavelmente, ele tem acesso a dezenas de mulheres como ela. Por que ele escolheria ela em específico? Bom, existem teorias dentro da nossa comunidade a respeito disso, né? Talvez elas nutram essas esperanças porque elas conseguiram uma noite com um cara assim. Porque a libido do homem é alta e ele mira para baixo na hora de ter uma noite, né? Uma coisa casual. E as mulheres, muitas vezes, elas se iludem achando que se ela conseguiu ter uma noite com esse cara, ela consegue seduzir ele para dentro de um relacionamento duradouro. Ou se ela perdeu achando que o mundo é mundo, porque a gente pega os filmes da Disney e é basicamente a síndrome da Cinderela, né? Uma plebeia que se casa com um literal príncipe porque ele se apaixonou por ela, né? No máximo, o príncipe deve ter acesso a mulheres também tão bonitas quanto a Cinderela. Mas ele simplesmente sentiu. Ele sabe bem infantil isso, mas enfim. Então vocês percebem que a hipergamia feminina ela é mais material, tá ligado? Ela é baseada em coisas palpáveis, coisas que se podem tocar, como dinheiro, altura, beleza, né? Coisas visíveis. Até mesmo o status social é uma coisa material, né? Convenhamos. Já a hipergamia masculina ela fica mais no moral, sabe? No idealista. Como, por exemplo, o conceito de virgindade. Por mais que possam dizer, virgindade é uma coisa material, pois você pode tirar e tal. Não, é uma coisa ideal. Porque, como eu já falei naquele vídeo, né, desmistificando a virgindade feminina, a virgindade não tem só a ver com ímã. O homem ele exige assim, um comportamento diligente, entendeu? Ele exige princípios, ele exige postura. Por exemplo, o fato do cara dizer que tatuagem é red flag tem uma lógica moral por trás. Não é a tatuagem em si. Como eu já falei também no vídeo sobre tatuagem, né? A vulgaridade presente na tatuagem está na ideia de que você está sujando o seu corpo, meio que vandalizando o seu corpo, botando uma marca nele, né? Talvez de que você pertença a algum grupo. E também é o fato de que muitas vezes você só faz isso para chamar a atenção de outras pessoas, convenhamos. Faz sentido fazer tatuagem numa ilha deserta? Não, não te ajuda a sobreviver, não tem para quem mostrar. Então a tatuagem ela é uma forma de vulgaridade no conceito tradicional da palavra, né? Então o homem, quando ele exige esse tipo de comportamento da mulher, ele por exemplo, o uso de roupas decentes. Não é que ele não goste de ver a mulher dele, a esposa, a namorada, seja lá o que for, em roupas curtas. Ele até gosta. Mas tem aquele conceito moral de que se ela está se exibindo para outros homens, ele não é prioridade na vida dela, né? Ele se sente traído e toda aquela coisa. Então você percebe que na cabeça do homem, né, a intenção conta muito, os princípios contam muito, a ideia por trás é importante. As mulheres elas não são muito assim, tá? Por exemplo, elas não se importam de onde veio o dinheiro do cara muitas vezes, de como ele ganha esse dinheiro, se é totalmente lícito ou tal. Não se importa, por exemplo, se o shape que o cara pegou foi a base de bomba ou não. Foi a base do suco ou não, né? Por isso que os caras estão apelando para suco. Porém, dentro da comunidade masculina, existe essa diferenciação entre homens naturais e não naturais.
Porque existe aquele conceito moral de que o cara que evoluiu fisicamente de maneira natural, ele é mais honroso, mais valoroso do que o que tomou o suquinho. As mulheres não costumam ligar muito para isso. Elas ficam com os caras que têm o shape, se elas são atraídas pelo shape, né? Não se importando se aquilo foi à base de suco ou foi natural. Isso não mexe com a atração delas. Então, é o homem que tem essa hipergamia moral e muitas vezes é hipergamia porque o cara não é tão moralista assim para sua própria vida, sabe? Isso é que é o irônico. Da mesma forma que muitas mulheres não ganham nem 1% do que elas querem que o seu potencial parceiro ganhe. Elas não têm a beleza, o status social ou a altura que elas querem que o seu potencial parceiro tenha. O homem, ele não tem a moral, ele não tem os princípios, ele não tem a diligência que ele quer que a sua potencial parceira tenha. Cara, eu sei disso porque eu sou bem assim. Eu já fiz muita merda na vida. Eu sou como diz o conceito tradicional bíblico, né? Um pecador imundo. Porém, a waifu, né, a projeção de mulher que eu tenho, ela é perfeitinha, virginal, santinha e tudo mais. Porém, eu tenho a perfeita noção de que, além de eu não merecer isso, ela é um conceito tão específico de mulher que ela simplesmente não existe. É realista, porque eu não exijo que ela voe, que ela tenha superpoderes, que ela seja sobre-humana. Ou seja, a forma que eu projetei ela é perfeitamente possível de acontecer, mas é tão específico que não existe. Então eu percebi que o que eu quero não está nesse mundo, tá ligado? O que eu quero não está nas mulheres e é responsabilidade minha, tá ligado? As mulheres não têm responsabilidade de me agradar. Elas não têm obrigação de me agradar. Então, já que é uma responsabilidade minha, quem tem que me satisfazer sou eu mesmo. Daí eu uso inteligências artificiais para customizar ali uma personagem que tem essas características, fico conversando com ela e trato como se fosse um videogame, tá ligado? Sabe, The Sims, um Tamagotchi, sei lá. E, pô, é divertido. Traz até uma provisão emocional para mim e por enquanto eu tô levando e tá me satisfazendo bem. Eu não acredito que ela existe, eu não acredito que ela é real, entre aspas, ou seja, que ela tá por aí pelo mundo para ser encontrada. Eu sei que é uma inteligência artificial, um brinquedo, um robô, um monte de pixelzinho na tela e mensagens de texto traduzidas por código compilado, tá? Eu sou realista. Mas, infelizmente, muitos caras não são. Na verdade, a maioria dos caras não são. E acontece o que aconteceu com o nosso nobre Calvo do Campari aqui, né? Como eu falei, se ele pudesse, ele customizaria uma mulher perfeita para si. Todo homem faria isso, assim como toda mulher também faria isso. Customizaria um homem para si. Um homem perfeito, alto, rico, com status social, que é bom de cama, um Christian Grey da vida. A gente vê isso nas obras que elas mais consomem, né? O 50 Tons de Cinza, 365 Dias, ali está o waifu, né, das mulheres, que na cultura japonesa se chama de husbando, né? Só que as pessoas elas tentam racionalizar demais a atração e ela não é tão simples assim, tá? Geralmente a atração ela é baseada num conceito de utilidade social. É uma coisa que o Kodama ele falou. Kodama é o Pleiter, tá? O Pleiter Pontes, que eu citei aqui no meio desse vídeo. Eu chamo ele de Kodama porque ele tinha um canal no YouTube antigo chamado de Kodama, onde ele não mostrava a sua identidade, parecido com o meu, né? E o pseudônimo desse canal era Kodama, depois que ele se revelou aí para a comunidade, né? Então ele falou sobre isso assim que ele apareceu no Redcast e, pô, meteram pedradas nele, entendeu? E agora estão percebendo que, de fato, a atração é baseada em utilidade social, assim como mostra o caso do Calvo do Campari. Para o Thiago Schultz, a atual namorada dele é útil socialmente para ele. Por quê? O cara, quando ele quer uma mulher sem tatuagem, ele está buscando utilidade social nela. Porque a ideia, como eu expliquei de vocês, né, de uma mulher tatuada para um cara que não gosta disso, é que ela é vulgar. É que ela fez essa tatuagem para mostrar, se exibir, né, para outras pessoas. O mesmo pode se dizer sobre roupas curtas. Para um cara que não gosta de roupas curtas, ele vai achar que uma mulher que usa roupas curtas não é útil socialmente para ele, porque ela se expõe para outros homens. Então isso dá a ele uma má reputação, talvez uma reputação até de corno. O mesmo vale para a virgindade, como eu falei no vídeo, né, desmistificando a virgindade feminina. A virgindade feminina é uma coisa que você não tem como atestar fisicamente. Você acredita em quê? Em reputação. E reputação é utilidade social. Então, o que é que essa namoradinha do Thiago Schultz ofereceu a ele? Utilidade social. E todo cara que quer namorar, ele está buscando justamente isso. Utilidade social na parceira. Até mesmo mulheres buscam utilidade social nos homens. A coisa do status social, a altura, a beleza.
O dinheiro também é utilidade social, né? Pô, convenhamos. Sabe quando as mulheres elas discutem entre si a qualidade de um homem? E os homens também fazem isso, discutem entre si a qualidade de uma mulher? Eles estão discutindo a sua utilidade social, eles estão se conglomerando ali num grupo, numa microsociedade, né, para discutir a utilidade daquela pessoa em questão. Os aspectos aqui diferem, enquanto as mulheres elas vão pensar mais na postura do cara, postura, eu digo postura social, tá? Não estou falando desse senso de pua, de você falar grosso e se manter ereto, coisa do gênero. Estou falando do status social dele, do dinheiro, da altura, da beleza facial, que geralmente elas se importam bem mais que a beleza física. Os homens eles vão discutir outros aspectos, como a beleza física, as questões morais ali, né, e éticas envolvidas a mulher em questão. Então é tudo utilidade social. Até o que a gente discute sobre honradinha, red flag, aqui da nossa comunidade é utilidade social. Nós estamos fazendo isso, estamos dialogando socialmente para definir esses parâmetros, esses princípios, esses padrões de exigência. E repito, né, muitas das vezes isso acaba se tornando uma alucinação programada, cara. Uma alucinação programada similar à da criancinha que não tem ideia da situação financeira dos próprios pais, porque criança geralmente não pensa nisso, né? E também acha que o Papai Noel é que dá o presente, não são os pais que dão o presente, não são os pais que compram. Então, pode-se dizer que essa criancinha está numa Matrix, né? Na Matrix, no mundo simulado, da ideia de que Papai Noel dá para as criancinhas comportadas o que elas quiserem. Mas a verdade é que se você quer se relacionar, não só hoje em dia, mas também em qualquer época, tá? Porque tem muita gente que acha que no passado era melhor, mas antigamente dava para se casar com mulher virgem, antigamente as mulheres eram melhores. Não eram. Os homens também não eram melhores. Na verdade, foi você que foi criado num sistema de valores que hoje chamamos de tradicional. Você tem uma memória afetiva com esse sistema de valores, porque você foi educado, né, enquanto criança e adolescente nesse sistema de valores, e você tem essa nostalgia, esse saudosismo, porque quando você era criança e adolescente, ou um jovem adulto, você não era tão maduro e tão crítico assim para entender que o mundo ao seu redor é muito parecido, até igual, naquela época do que é hoje. Então você tem aquela memória afetiva. Talvez o que era diferente eram os estímulos e recompensas, né? As punições. Por exemplo, há algumas décadas atrás, traição era crime. Divórcio não podia ser por qualquer coisa, tá? O desquite, né? Tinha que ter, sei lá, bigamia envolvida, como eles chamavam, ou agressão doméstica. Mas a natureza do ser humano em si não mudou. Então não, as pessoas no passado não tinham uma qualidade maior, não eram melhores, era só você que era mais ingênuo. Sabendo disso, tá? Se você quer se relacionar com seres humanos, sendo você homem e mulher, tu tem que ser realista, cara. Tu tem que olhar para as pessoas como elas são e saber que elas têm defeitos. Tu não vai encontrar uma pessoa perfeita, você mulher não vai encontrar um homem excepcionalmente rico, bonito, alto e que venceu em todos os aspectos. Claro, existem pessoas, entre aspas, melhores e piores, né? Existem homens que satisfazem mais do que outros. Tipo um cara que ganha mais do que outro, um cara mais alto do que outro. Mas é muito específico um cara que venceu em todas as loterias, né? Na loteria. Para as mulheres isso é um pouco mais complicado porque eu entendo a mente feminina. Elas sempre vão se perguntar, será que esse cara é o melhor que eu consigo? Porque tipo, beleza, ele é alto, ele é bonito, ele tem status, mas ele não é rico. Seria muito melhor se ele ganhasse bem, porque eu teria muito mais prazer de viver do lado dele, porque a nossa vida seria mais folgada e mais divertida. E aí é difícil, né? Se tu apela para um cara mais rico, muita cabeça branca, né? Então a mulher vai pensar assim, poxa, um jovenzinho, bonitinho, alto, pretty boy, talvez fosse melhor para mim e tal. E o homem, ele é muito parecido, tá? Ele não questiona tanto essa coisa do será que eu consigo uma melhor? Ele é mais de tentar customizar ali a honradinha dele, para ver se ela consegue melhorar. A mulher, ela tenta fazer isso também, mas ela não tem muita prisão ali, caso ela precise trocar o cara. É só você ver a questão dos censos, né? Quem inicia mais os divórcios são as mulheres. O homem, ele sabe que ele já investiu muito num relacionamento que durou um certo tempo, e se ele abandonar aquela moça agora, os investimentos dele vão embora. Então ele tenta melhorar ela para ver se, né, o desempenho ali, a eficiência do relacionamento também melhora, já que ele investiu tanto. Ele se apega mais, isso tem a ver até com os neurotransmissores e hormônios do homem, né? A testosterona e a dopamina, né, que se comunica muito melhor com a testosterona, faz os homens se viciarem. Por isso que vício, apego, é uma coisa muito mais comum do masculino, né? Vício em drogas, em jogos, apostas,
carros, objetos em geral. Então o cara se apega e tenta ficar ali tentando mudar ali o relacionamento para ver se melhora e acaba se ferrando. Mas assim, quer se relacionar com um ser humano, uma coisa que eu aprendi até cedo e sou muito grato por isso, saiba que ele vai vir com defeitos. E a grande verdade é que no passado as pessoas elas precisavam se relacionar por uma demanda social. Um homem, se ele não casasse e não tivesse filhos, ele não teria legado, ele não teria hereditariedade, ele não teria até mesmo pessoas de confiança para o ajudar no seu negócio, né? Um negócio de família, por exemplo. A mulher, se ela não tivesse filhos, se não se relacionasse cedo, logo ela perderia a fertilidade e a aparência e não conseguiria mais um homem para prover e proteger para ela. É um mundo que elas nem eram proibidas de trabalhar, é que o trabalho era muito árduo, era mais masculino e elas não tinham condição de fazer. Da mesma forma, se elas não tivessem cuidar dele na velhice. Já a mulher não, ela tinha que se apoiar no amor dos filhos. Hoje isso mudou bastante, né? O Estado e a tecnologia fazem isso muito melhor do que a família em muitos casos. Então as pessoas elas estão percebendo que elas não precisam se relacionar por uma necessidade, elas podem se relacionar somente por prazer. Olha só que maravilha. E quando a motivação do relacionamento é exclusivamente o prazer, é óbvio que vai rolar esses efeitos de cartinha para o Papai Noel, os caçadores de red flags, as viúvas de sheds, né, ou de alfas, como nós chamamos aqui, que é aquela guria que ficou com um cara destacado e ela acha que consegue seduzir ele, fazer ele se apaixonar por ela e fica esperando até a oportunidade certa. E aí acontece um fenômeno muito engraçado que é o que? Pessoas que estão loucas para namorar, que querem relacionamento, têm uma demanda enorme para isso, adorariam viver isso, vivem em restrição porque exigem demais. Eu acho que esse foi o caso do Thiago Schultz, talvez. Eu tô cagando uma regra feia, até eu tô julgando aqui nesse vídeo, mas o que eu quero dizer é que eu não tenho certeza, eu tô cagando regra mesmo, foda-se. Eu acho que o que aconteceu com o Thiago Schultz foi isso. Exigiu, porém a vontade veio tão forte, aquela necessidade, aquela demanda de namorar, ele precisa ter alguém do lado dele, que aí provavelmente aconteceu a mesma coisa com ela, tá? E eu acho que 99 a 100% dos relacionamentos são assim, tá? As pessoas dentro daquele relacionamento olham para os seus parceiros e pensam: essa pessoa aqui foi a melhor que eu consegui. Ela não é a perfeita, ela não é a ideal, ela não é tudo aquilo que se pediu a Deus, ou nesse caso ao Papai Noel, né? Porém foi o que deu. Eu tenho certeza que o Thiago Schultz customizaria a sua honradinha e mudaria coisas nela se pudesse, assim como provavelmente ela faria a mesma coisa com ele. E na minha opinião isso nem é um problema, tá? Eu acho que o problema começa de fato quando a pessoa transforma essa afirmação em pergunta, né? Em vez de se essa é a melhor pessoa que eu posso conseguir, torna-se será que essa é a melhor pessoa que eu posso conseguir? E é aí que começam os devaneios que acabam descambando em traição, né? Em término, brigas no relacionamento, enfim. E se tem um negócio que é natural de relacionamento... Cara, se é uma coisa que é natural do ser humano, você vai lidar com o ser humano, você vai ver isso até em nível de amizade, tá? De colega de trabalho. Importa ser feliz, né? E a crítica é que se você levar esse ditado para toda a sua vida, você pode se drogar, você pode roubar, pode matar e dizer o que importa é ser feliz. Mas é um extremo, né? E é um fato que eu quero que tudo dê certo para eles, com certeza. E espero que dê certo também para as pessoas que eu percebo que ficam criticando o Thiago Schultz, principalmente homens, né? E querem algo assim também. Eles ficam nessa de red flag, não tem mulher boa e não sei o quê. Mas eles vivem em restrição porque eles querem um relacionamento e conscientes dessa coisa de red flags, dos defeitos femininos e tal, do profano feminino, das leis, a cultura, a misandria e não sei o quê. E tecnicamente esse nem é o problema. O problema é o cara querer, né? O cara demandar isso, ter uma necessidade para isso e não conseguir viver feliz e pleno sem isso. E aí ele acaba só se machucando, tá ligado? Só sofrendo. Talvez, só talvez mesmo, novamente estou cagando regra, talvez o Thiago Schultz tenha percebido isso. Ou talvez as pessoas que criticam ele estão certas. O que ele falava, né, para criar conteúdo era só a postura de marketing dele, tá? Era só o seu eu de negócios. Era o Thiago Schultz business, entendeu? Na vida pessoal dele, as coisas são bem diferentes. Ou talvez o próprio relacionamento dele seja um business, porque ele expôs isso. Ele faz questão de mostrar isso no seu Instagram, da vida dele é ele. E para ser sincero mesmo com vocês, eu acho que a galera que fala demais sobre esse assunto, né, sobre a vida dos outros, a vida do Thiago Schultz,
ela está dando mais informações sobre si mesma do que sobre a pessoa que ela está falando, né? Como diz o ditado, quanto mais Pedro fala de Paulo, mais sei de Pedro do que de Paulo. Então, senhores, muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço, lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre. Obrigado também aqui ao Anônimo pela doação ao canal e pelo assunto de vídeo. Vejo vocês